visão. Olhamos para o invisível, o Senhor Jesus Cristo, pois Ele prometeu que reinaremos com Ele. Mas o caminho para a glória é por sofrimento. Então tendes grande gozo quando caíres em tentações, pois Ele apenas quer te trazer aquele lugar perfeito, mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio à luta podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera a paciência, pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma, Ele me dá forças para prosseguir. Às vezes oramos, ó Senhor, tome nossas vidas. Não podemos prosseguir, não sabemos o que fazer, mas nessa hora encontramos uma árvore de cedro. Quando o anjo nos fortalece para a jornada prosseguir, pois em nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa, pois sua graça é o bastante para nós, mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio à luta podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera a paciência, pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma, Ele me dá forças para prosseguir. Às vezes oramos, ó Senhor, tome nossas vidas. Não podemos prosseguir, não sabemos o que fazer, mas nesta hora encontramos uma árvore de cedro. Quando o anjo nos fortalece para a jornada prosseguir, pois em nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa, que sua graça é o bastante para nós, mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio à luta podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera a paciência, pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma, Ele me dá forças para prosseguir. Mesmo sendo provado, estou
cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e em seguida pela oportunidade que nos é dada para lhe servir através deste canal. Quero acreditar que estão bem, todos vocês ao redor deste Moçambique grande. Nós estamos bem pela graça de Deus, embora que está abrasando mais uma vez esta semana, mas que fazer é o que nos identifica como TED, e gostaríamos de informar que provável no próximo sábado somos capazes de não conseguirmos gravar. Estaremos precisamente em Chimoio, no encontro de tenda, onde estará o pastor e apóstolo Cinde de Zimbábue, a convite do pastor Pedro, e querendo o Senhor, nós estaremos lá. Ainda não fomos assim convidados, mas esperamos que estejamos lá, com convite ou sem convite. Tratando-se de uma questão de encontros abertos, só aqueles irmãos que querem viajar já anunciamos que é só a questão de se preparar a sua passagem ida e volta. Ainda não sabemos o que será a respeito de acomodação e assim como alimentação. Pelo menos o transporte tem que se sacrificar. Esperamos que seja um bom momento e estaremos lá para aproveitar os cultos e assim como aprendermos para os nossos próprios cultos, as nossas campanhas, que provável poderemos fazer aqui e ao redor deste Moçambique grande. Só vamos aprender com os demais e ganhar experiência, assim como a opção para tal, ciente de que talvez poderão não ter tempo assim de terem que ir de bairro para bairro. Talvez poderão procurar um sítio onde podes fazer, levantar a tenda e 1 ou 2 ou 3 dias, como já foi anunciado, que vai ser precisamente a partir do dia 5, 6 e 7 de dezembro. Talvez só poderão estar aqui por um curto espaço de tempo, mas nós que estamos aqui teremos que fazer a nossa parte. Se acharmos que talvez tem que ser de bairro para bairro, caberá também a nós.
Só Deus lhes abençoe ricamente. Vou diretamente na leitura da palavra de Deus. Estamos ainda a ler no livro de Hebreus 6, começando no versículo 8. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Vou orar. Ó Pai Celestial, aproximando a Sua Majestade, quem atreveria de aproximar sem que se cubra com aquele sangue que emanou das veias de Emanuel? Por isso me cubro diante da Tua face e pedir que perdoe os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas insuficiências. Toma-os, ó Pai, e lança-os no mar do esquecimento. Aqui estamos mais uma vez para, como que sentar ao redor da mesa para comermos do pão da vida, aquele corpo que foi repartido como alimento e o sangue que foi dado como bebida, que possamos, ó Pai, fazer parte desses elementos para que tenhamos vida em abundância. Guia-nos, ó Pai, neste momento para saber o que dizer, quando dizer o que. Comece conosco, Pai, e termine conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus te abençoe ricamente. Como dizia que está mesmo abrasando, estamos ainda a continuar a falar sobre fé e paciência. Eu quero acreditar que está sendo uma grande bênção. E talvez, como dizíamos aos irmãos, que quando um pensamento desta natureza é trazido, é momento em que devemos pedir a Deus para que insira essas coisas em nós, que não sirva simplesmente talvez de um tema para se ouvir e se regozijar e deixar passar, como alguém que se contempla no espelho e depois se esquece. Não é exatamente o objetivo. E às vezes essas coisas são trazidas através de um grande esforço. Só vamos fazer uso tudo isso que está sendo trazido e já temos trazido é para nos ajudar em momentos de tentações, em momentos de apuro, em momento em que a gente oramos, esperamos para que Deus nos responda. Só façamos uso condigno
de tudo quando Deus está nos dando pelo seu amor. Vou diretamente citar nesta mensagem a era da igreja de Filadélfia, no parágrafo 312 a 313. E assim, depois que ele suportou pacientemente, obteve a promessa. Vocês veem? Só Abraão, depois de ter esperado, suportado pacientemente, ele obteve a promessa. Quando podíamos, talvez nesse instante, falarmos dos filhos de Israel, tiveram também que esperar pacientemente, suportar os 40 anos, e finalmente Josué e Caleb possuíram a terra que mana leite e mel. E ele diz: vocês veem, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que nos é dada. A palavra de Deus que nos é dada. Esperar pelo cumprimento desta palavra requer paciência, assim como aconteceu com Abraão. Porque, amados irmãos que acharam graça nos olhos de Deus, Deus deu-nos tudo que nós precisamos nesta vida e até na vida por vir. Tudo que nós precisamos nesta jornada, Deus já nos deu quando nos deu a sua palavra. Seja lá o que você precisar, já está como que dado como provisão na palavra de Deus. Se você precisar de perdão de pecados, a Bíblia diz: eu sou o Senhor que perdoo todas as vossas iniquidades. E se confessarmos, Ele é justo para nos perdoar. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão de pecado. Só se você precisa de perdão de pecado, Deus já nos deu o perdão de pecado. Precisamos de seguir aquelas orientações e ali esperar pacientemente e querer e desfrutar daquilo que Deus já nos deu. Se você quer cura divina, aqueles que querem colocarão as mãos nos doentes os curarão. Seja lá o que você quiser pedir e serei-vos dado. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será também desligado no céu. Só tudo o que você necessita nesta vida, Deus já lhe deu aqui na sua própria palavra. Agora, como fazer uso daquilo que Deus nos deu? É isso que estamos sendo ensinados aqui. Talvez repetir. Vocês veem, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que nos é dada. Esperar pelo cumprimento desta palavra requer paciência. Só para você fazer o uso de cada
promessa que Deus nos deu requer paciência. Me refiro que quando você vai e pede alguma coisa, você está a pedir porque foi dito que pedi e serei-vos dado. E até como se não bastasse, ele continua dizendo: pedi em abundância. Só se você pedir, não é uma questão de pedir e talvez e ser impaciente e esperar para herdar o que você tenha pedido, mas é pedir e esperar pacientemente para que Deus cumpra cabalmente o que Ele lhe prometeu para lhe dar, para fazer. Só é ali mesmo onde a gente falhamos, porque quando a gente pede, esperamos que Ele nos dê automaticamente ou espontaneamente. Depende daquela fé que nós falávamos. Mas na maioria das vezes, sendo talvez fé como a semente de mostarda, você precisa de paciência para esperar no mesmo lugar até que Deus venha confirmar a palavra dele. É como se estivesse a bater uma porta. Bater e ficar ali naquela porta a bater até que a porta seja aberta. Só esperar pelo cumprimento dessa palavra requer paciência. Assim como aconteceu com Abraão, ele suportou vendo aquele que é invisível. E ele foi paciente e então a palavra finalmente se cumpriu. É assim que Deus ensina paciência ao seu povo. Deus tem a maneira dele de como inserir coisas em nós. Talvez você vai dizer: oh, Deus me chamou para eu ir pregar no lugar X. Você talvez com entusiasmo, com aquela inspiração, vou pregar, cabeça talvez cheia de imaginações e tudo mais. Você chega naquele lugar e trabalha labuta. E talvez os resultados vão demorando. A demora dos resultados pode não significar que Deus não lhe chamou. Desde que você está fazendo o seu máximo e você está labutando, trabalhando, Deus pode estar a esperar para ver se você vai esperar pacientemente. E quando você esperar pacientemente, dizia aos irmãos que a paciência é certamente uma virtude muito forte, que se fosse para se vender seria muito cara. É como a paciência, dávamos um exemplo de um mosquito. O mosquito espera pacientemente, vamos dizer que você está aí a dormir longe do mosquiteiro, e ele vai pousar ali a esperar os seus movimentos. Pode dormir, talvez até lá para as 0 horas, o lado em que você estava a dormir, por ele já está a doer, num instante inconsciente, muda de posição,
lança as mãos, vão encostar na rede. E aquele mosquito que estava pacientemente esperando vai aproximar e vai picar. Ele esperou pacientemente pela oportunidade. O agricultor tem que esperar pacientemente. Ele lança a sua semente na terra e tem que esperar com paciência até que aquela semente passe através dos estágios que deve passar até que apareça um fruto. E não deve ser uma questão que talvez semeou hoje, depois de 1 ou 2 dias, vai tentar ver se já germinou, se ainda não germinou, começa a cavar e tirar a semente para ver se ainda está bem ou por que não está germinar. Não, ele quando lança tem que esperar com paciência para que o fruto apareça. Só lembremos-nos que a palavra de Deus é uma semente. E a palavra de Deus é semeada precisamente em nossos corações. Só quando você diz que creio nisto, você está a lançar uma semente. Espere pacientemente até que aquela promessa, aquela semente germine e produza segundo a sua espécie. E dizíamos aos irmãos que quando você semeia, como as Escrituras dizem, que quem semeia colhe, quem muito semeia, muito também colhe. Quem semeia pouco também colhe pouco. Só se você apanhar uma promessa de Deus, é uma semente, arquive no seu coração. Espere pacientemente até que aquela semente se faça bem. Se você esperar, seja lá se pediu que Deus lhe ajude para ter um edifício, ter uma igreja, ter sua casa, ter seu transporte, ter suas próprias condições de sobrevivência, ter isso, ter aquilo. Depois de você ter pedido, toma aquele pedido com uma promessa de Deus e semeia no seu coração. E espere pacientemente. Não vá começar a dizer, mas como que vai acontecer e tudo mais. Não se preocupe em procurar saber. Deus é Deus. Quando a gente aproximamos a Deus, não aproximamos para experimentar, mas aproximamos a Deus para termos a solução, porque Ele tem soluções para todos os nossos problemas humanos. Não há nenhum problema que Deus não resolva. É aqui onde dizíamos, ó Deus. Na maioria das vezes a gente diz, tudo é possível para Deus. Mas as Escrituras também dizem que tudo é possível para aqueles que creem. E Deus está lutando para levantar uma igreja poderosa, uma igreja que chegará a este ponto em que tudo será possível para ela. Tudo é possível para Ele como Deus. Mas agora Deus espera que chegue um ponto em que tudo é possível para ela. Ela, a noiva, a igreja eleita, a super raça. Falava aqui precisamente na quarta-feira, tentando dizer que, amados, as Escrituras dizem
Tudo o que nós precisamos para o arrebatamento está nos livros e nas cassetes. Escritura, me refiro às citações nesta vertente. Mas não vai permanecer nos livros e nas cassetes. O arrebatamento tem que ser transferido dos livros, das cassetes, para estar na noiva. Como o profeta diz que a palavra já está na noiva. Se a palavra já está na noiva, tudo que está nos livros e nas cassetes já se encontra precisamente dentro da noiva. O arrebatamento já se encontra precisamente na noiva. E tudo tem que ser possível para a noiva de Cristo. Chegar-se o momento em que você, como crente, sabe que tudo é possível para você. Este é o ponto que Deus está a esperar a sua igreja que possa chegar. Essas alturas que devemos alcançar. Tudo é possível para Deus e também tudo é possível para aqueles que creem. Devemos chegar, escalar esses níveis em que tudo é possível para cada um de nós em particular. Porque tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligar na terra será desligado no céu, portanto, tudo é possível para você. É verdade que depois de você ter ligado, requer-se de paciência para esperar para que aquilo seja ligado. Deus nos ajude. É assim que Deus ensina paciência ao seu povo. Pois se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, no instante em que você orasse, você nunca aprenderia paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Nós, como crentes, somos esperados para sermos pacientes com a vida. A própria vida como vida natural. Temos que aprender a sermos pacientes e esperando na devida altura para que as coisas mudem, tomem outros contornos. Não é, talvez, numa determinada etapa ou estágio, digamos, e você quer fazer corta-mato diretamente para o fruto, espere, tenha paciência com a vida. Algum desses dias Deus vai lhe ajudar. É aqui onde nós falávamos de donzelas e mancebos, que precisamos de esperar. Não corra, ore, esperem no Senhor. Na devida altura, Deus vai criar condições favoráveis para você entrar numa determinada fase da vida. Não pule para entrar nessas coisas, porque será mesmo dor de cabeça que você nunca vai esquecer. Espere no Senhor, na devida altura o Senhor vai lhe ajudar. Se você não tem carro, peça a Deus e espere. Não tente manobrar, não tente fazer corta-matos, não tente corromper ali e acolá, porque pode não servir. E às vezes há oportunidades que se levantam, e você começa a ver. Faz-me lembrar de uma grande oportunidade que se levantou nesta semana mesmo.
que foi mesmo uma grande isca para nós. Mas tivemos graça de ter que parar e ver que isto aqui, o crente não deve fazer. Porque a verdade é que nós precisamos de dinheiro, mas não é todo dinheiro. Precisamos de dinheiro que aparece de uma boa maneira. Levanta-se uma oportunidade e você começa a questionar. Talvez alguém diz, venha, posso lhe garantir emprego, me dá tanto. Quantas pessoas já foram embrulhadas e burladas? Porque não tiveram graça de pedir e esperar para que o Senhor abra uma oportunidade limpa para você ser empregado. Uma oportunidade limpa para você escalar um determinado nível de vida. E as pessoas tentam, por vias de corta-mato, espere no Senhor. Espera. Donzela, cresça. Você tem muito ainda para aprender. Não saia da idade de criança diretamente para ser uma mãe. Passa através dessa etapa aqui, 18 ou 16, 17, 18, 19, e você está aí a aprender, a se atualizar com a vida. Lembro-me desta outra irmã que eu vi pro alto dizendo: oh meu Deus, eu acabei me apressando em casar. Devia ter demorado um pouco. Está vendo? Porque se você corre com essas coisas, vai fazer uma escolha como que, não bem clara, uma escolha misturada com leite que ainda está na sua cabeça, leite que você acabou de mamar da sua mãe, ainda não acabou na totalidade, mistura-se com uma escolha, acaba tendo uma escolha tola. Mas espere, amadureça, não corra, até o tempo certo, e as coisas vão tomar forma, e quando chegar a devida altura, você vai apreciar que, meu Deus, fiz bem ter que esperar por aqui, adquirir essa experiência e aquela experiência. Algumas pessoas dizem, mas irmão Branham, eu tentei, mas espere um minuto, paciência é virtude. Paciência é virtude do Espírito Santo. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você diz, como posso esperar mais? Apenas continue esperando. Quando você tiver feito tudo que pode para se manter firme, então permaneça firme. Graças a Deus. Apenas permaneça firme. E você diz, como vou conseguir? Permaneça firme, inabalável, imutável, firme naquilo que Deus prometeu. Ele disse que é verdade, e é a verdade. Ele disse que vai acontecer. Como? Eu não sei. Mas vai acontecer. Ele disse assim. Sim, é aqui onde na maioria das vezes acabamos falhando. Tentar procurar saber como que isso vai acontecer. Você pediu o que você pediu e vai procurar uma maneira de querer saber, mas como que Deus vai me dar? Essa não deve ser a sua preocupação. A sua preocupação é se o que você pediu está plasmado na palavra de Deus
e os seus motivos e objetivos estão bem alinhados. E quando você alinhar essas coisas, fique firme, pare. Não permita que alguma coisa lhe abale dali. Você pediu, continua ali parado. Um desses dias Deus lembrar-se-á de você e vai lhe visitar. Faz-me lembrar da família de Moisés, como o pai subia para orar. Parecia que ninguém estava a ouvir, mas ele orava, invocava as promessas. Senhor prometeu nas Escrituras para tirar os filhos de Israel da escravatura. Senhor, faça alguma coisa. E Amram parou ali orando, firme orando, até que um dia o anjo do Senhor foi comissionado para trazer as boas novas. Se você orar, seja lá em que situação você se encontra, talvez você pediu Deus para lhe curar, para curar o seu filho, para curar a sua mãe, para curar os seus filhos, para curar este e aquele. E você sabe que está escrito na palavra de Deus que eu sou o Senhor e que curo todas as vossas enfermidades. Mantenha-se parado naquela promessa. Venha o que vier, vá o que for. Quem diz o que? Os familiares vão falar, amigos vão falar, irmãos podem até falar. Mas meu irmão, minha irmã, desde que você se mantenha intacto, inabalável naquilo, algum desses dias Deus fará bem o que Ele prometeu. Porque Ele já provou que é a natureza dEle de nunca falhar na promessa. É o que Ele fez com Noé. Noé permaneceu aí martelando. 100 anos a martelar. 110 anos parado, sem olhar para trás nem para os dois lados, mas fitando a sua atenção naquilo que Deus havia prometido, e ele continuou martelando até que Deus começou a agir. Posso imaginar num belo dia quando Deus lhe disse que agora sim vou começar a trazer os animais. Oh, que alegria Noé deve ter sentido. É isso que está acontecendo hoje em dia com a noiva. O mesmo Deus que prometeu a Noé. A noiva foi prometida para ser arrebatada. E ela está esperando por 2000 anos. Mas aqui ainda estamos parados. Inabalavelmente, uma era entrega a outra era entrega a outra era. E vamos continuar esperando para o arrebatamento. E finalmente, sendo nós que vamos testemunhar esta mudança, ao abrir e fechar de olho, Ele envia-nos um mensageiro que nos traz uma mensagem que tem tudo que se necessita para sermos arrebatados. E tudo que está na mensagem está precisamente em nós hoje. Oh, podemos dizer que o arrebatamento já está em nós. Da mesma maneira que o que está nos livros e nas cassetes encontra-se em nós, o arrebatamento também se encontra em nós. É verdade. Lembro-me quando Moisés parou com o seu rosto branco como a lã branca. Cobriram-lhe a face e começou a falar. Quando acabou de falar, a sua face mudou. Oh, a palavra está na noiva. Oh, meu Deus.
que pudesse nos ajudar a fazer com que o que se encontra nos livros e nas cassetes estejam dentro dos nossos amados e prezados crentes. Teríamos a garantia de que o arrebatamento já foi inserido em nós. Estamos simplesmente esperando pela ordem, para que a ordem seja dada. E ali, ao abrir e fechar de olhos, seremos transformados e passaremos através de paredes. Que esperança! E esperamos pacientemente pelo cumprimento desta palavra. Meu Deus! Ok, sim, espero que talvez, palavra de convite, eu espero que talvez seja esse convite. Eu recebo agora mesmo a mensagem do pastor Pedro, que eu estava a dizer, que convidou, sim, por sinal acabou de me ligar aqui, mas vou chamar. Vou continuar. E ele disse, vai acontecer, como eu não sei, mas permaneça, ele disse assim, permaneça parado ali com a promessa, Deus fará bem. Não tenta explicar, não tenta cavar uma semente e procurar saber como que ela está a germinar, em que lado ela começa a germinar, quando que ela começa a germinar, o que aconteceu para ela germinar. Semeia, seja paciente, a semente saberá onde começar, quando começar, de que lado. É verdade. Está a ver esta questão que estávamos já a falar a respeito do patriarca Abraão. Quando ele foi prometido que teria um filho, não devia procurar saber como. Porque se ele tivesse tentado imaginar, não teria onde começar, porque a mulher já era velha de bengala, que havia cessado o costume das mulheres, e já tinha anos sem conhecer o seu marido. Se ele tivesse sentado talvez numa pedra para tentar ajuizar, analisar, como dizem, ou moer, para ver como que Deus faria cumprir aquela promessa, ele não teria nenhuma resposta. Da mesma maneira que talvez você esteja numa situação e tenta ajuizar qual será a saída e você não tem nenhuma resposta. Não é o que é importante para você. O que é importante para você é a promessa. Se agarre à promessa, Deus saberá como fazer com que aquela promessa se cumpra. Deus é Deus, não é o homem. É Deus. Aquele que pode criar algo de nada. É como talvez sentar e tentar ajuizar como que Deus criou aquilo e aquilo mais. Há muita coisa que a gente não temos resposta. Não temos como esquadrinhar a interna sabedoria de Deus. É aqui onde dizíamos que Abraão não tentou ajuizar, a sua obrigação foi de se manter em pé com a promessa. E numa bela manhã, lá para as 11 horas, os 3 anjos apareceram. E quando eles apareceram, tinham em vista a promessa que Abraão estava esperando, que tinha se firmado nela por 20 e tal anos.
E ali, depois de ter sido visitado com aquele anjo que conhecia o nome dele, o anjo que conhecia que ele não tinha filho, o anjo que conhecia o nome da sua mulher. Depois daquela visita, aquela visita foi tão impactante, de tal modo que, se você ler entre linhas, quando saíram daquela visita, foram a Gerar. É lá onde Abraão mentiu dizendo que ele é minha irmã. Alguma coisa havia acontecido com eles. Ao abrir e fechar de olho, as bengalas caíram e careca desapareceu do seu marido e o cabelo branco desapareceu e voltaram para ser velho. Oh Deus! Essa promessa que foi dada ao patriarca Abraão é para ele e para a sua semente. Lembro-me naquele belo dia quando o profeta havia se levantado naquela floresta e ali os ventos soprando as árvores, uivando, um tornado estava em ação. E ali o mesmo Deus que esteve com Pedro e os discípulos naquele barco, aquele que se levantou e disse: haja bonança. Ouviu-se uma voz que disse que eu sou aquele mesmo Deus. Fale para que os ventos e o ciclone possa cessar. E o profeta parou e disse: ventos, chuvas, nuvens, regressem para vossos lugares, e que o sol brilhe aqui agora. E no instante os ventos que sopravam travaram, começaram a voltar nos seus lugares. E o sol começou a brilhar. Oh, eu creio nisso de todo o meu coração. E ali o sol começou a brilhar. E uma voz disse: gostaria de andar comigo. E o profeta disse: oh, que privilégio seria andar com Deus. E ele tomou uma certa direção e creu que estava a andar com Deus, e estava mesmo a andar com Deus como Enoque. E num instante, ao abrir e fechar de olho, ele foi transformado de volta a um jovem. Pegou na sua careca havia desaparecida. Que esperança temos em Cristo? Saber que as dificuldades que estamos encarando hoje, as enfermidades e a velhice que está nos comendo cada dia que passa, roendo saúde, roendo questões físicas, algum desses dias tudo isso cessará. E ostentaremos corpos imortais. Oh, como a minha alma espera com grande ansiedade. Vivi esperando por este momento. Eu creio que algum desses dias não será uma profecia, mas será uma realidade. Como Jó, que parou e disse que eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia. Nem se os germes comer a minha carne, mas eu o verei com meus próprios olhos. Anos passaram,
Mas naquele dia de ressurreição, Jó ouviu. Terei que parar aqui. Gostaria de ter continuado um pouco. Deixa ver se posso ainda citar algumas passagens. Mas desde o momento em que oramos até o momento em que recebemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas. Desde o ponto em que você começa a orar até o ponto em que você recebe o que você pediu, este espaço de tempo tem que ser passado pacientemente. Devemos aprender a receber paciência em nossas almas, pois somente na paciência possuímos a vida. Que Deus nos ajude a aprender esta lição. Meu Deus, muita coisa aqui que podia... Ok, deixa eu terminar com isto aqui. Ainda tenho alguns minutos. Já tenho quantos minutos? Diga. 5? Vai dar ok. Mas quando chega um momento decisivo, Deus se cansou da ação deles. E ele disse: separe-se, Moisés, e eu mato todos eles. Todos eles começam de novo. Ele se lançou na brecha e disse: Deus, não faça isso. Paciência com o povo que estava se rebelando contra ele. E eu me pergunto se poderíamos fazer isso. Oh, como Moisés se colocou na brecha e disse: Senhor, é preferível matar a mim do que matar este povo. O que dirão as nações? E ele foi paciente. O Espírito de Cristo estava nele. Quando o Espírito de Cristo está em você, você será paciente. Paciente com Deus. Paciente com seu parceiro. Paciente com a sua parceira. Paciente com a igreja. Paciente com seu irmão, com a sua irmã, com seus filhos. Você tem que ter paciência. E Moisés se colocou na brecha. O que me diz então de pessoas que talvez dizem: sim, está vendo? Aconteceu aquilo com ele porque ele tentou desafiar comigo. E se você soube que desafiando consigo alguma coisa errada ia acontecer com aquele irmão, ia acontecer com aquele pastor, por que você não intercedeu como Moisés? Por que você deixou para que aquele irmão fosse ferido? Você deveria ter intercedido. Por não ter intercedido, alguma coisa não está boa. Para depois dizer: já viu? É verdade, amados irmãos, podíamos falar aqui de pessoas que tentaram levantar contra este trabalho que Deus repreendeu, reduziu em nada. Mas não é motivo, talvez, de se vanagloriar. Porque são pessoas, são seres humanos. Lembro-me naquela reunião quando o irmão Branham estava pregando e ali jazia aqueles 2 jovens que estavam aí namorando, se pegando, se beijando. E o irmão Branham tentou dizer: não façam isso, continuaram a fazer. E Deus entregou a vida daqueles 2 jovens nas mãos do irmão Branham, que diga o que você queira que aconteça com eles.
E o irmão Branham parou ali. Além de amaldiçoar aqueles jovens, ele pediu perdão. Esse é que o Espírito de Cristo, se tivesse sido você, se você ser dado a vida dos seus inimigos em suas mãos, não matará a todos? Oh, meu Deus, se algumas pessoas fossem dadas as nossas vidas em suas mãos, iam nos fazer desaparecer, não é? Mas Moisés parou na brecha e disse: não, Senhor, é o que Cristo fez perante a humanidade. Parou, intercedeu por nós, se entregou por nós. Esse é que é o Espírito de Cristo. Não deseja o mal contra um irmão. Não lute para que alguma coisa má aconteça com outro irmão. Interceda. Peça que não aconteça nada do mal. Que Deus nos ajude. Ele diz, pode haver um vazamento aqui em sua paciência. Hein? Na maioria das vezes tem aviso vazamento, quando a paciência é provada, quando a paciência é testada, talvez com tempo, seja lá por que tipo de teste, às vezes a paciência acaba ter um vazamento, um furo onde escapa, como que um tubo escape. Alguém te dá um tapa em um lado do rosto, você vira outro, mas você diz, aquele hipócrita, então há um vazamento em algum lugar. É verdade, há um vazamento em algum lugar. E sua paciência vai de um limite até que parece não ter fim. Alguém continua falando coisas sobre você. Bem, eu não ligo para que você diz. Não se irrite. Se irritar, melhor orar primeiro antes de falar com eles novamente. Entendeu? Sim, não se envolva em brigas. Não se envolva em brigas. Mas há pessoas que só levantar para falar, só levanta situações, só levanta brigas, só levanta questões e questionamentos. Não consegue manter vida, não consegue manter paz, não consegue manter quietude, só levanta situações desnecessárias. Em casa não consegue manter paz com a esposa, não consegue manter paz com o marido, com os filhos, é empurrar este, falar, empurra este, responde mal deste, ora, é isto e aquilo. Acaba levantar um ambiente ruim em casa, até que quando o marido está fora de casa, os filhos ficam um pouco sossegados. Quando o pai aparece, parece que chegou leão ou hiena. Todo mundo fica quieto. Já não há aqueles risos, aquela alegria some instantaneamente quando o pai chega em casa. Está vendo? Seja paciente com tudo, paciente com os filhos, paciente com o povo, paciente com a igreja. Como sua vida se move com bondade? Pessoa que tem paciência, a sua vida move com bondade, mansidão, gentileza e paciência. O que acontece quando algo te provoca? Há uma pequena engrenagem que gira imediatamente, mantendo você sob controle. O amor, ele desce diretamente pelo seu coração. É verdade. Você tem que ter um lugar onde se esconde das pressões. Quando alguém lhe dá um tapa na cara, antes de você agir ou reagir, você tem um lugar onde vai se esconder. E aquilo
não lhe pressiona mais. Deixa eu orar. Ó Pai Celestial, mais um vídeo vai na lista da história desses vídeos. Todavia, depois desta vida, além da cortina do tempo, o que estamos a falar se levantará em nossa frente e se levantará perante as pessoas que estão nos ouvindo. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, que tudo que é a Tua palavra possa ser escrita em nós, escrito em cada coração. E tudo que não tem nada a ver com a Tua palavra seja apagada da memória. Porque a verdade é de que queremos ser uma noiva palavra. Como foi dito que a palavra está na noiva. Permita que chegue-se a este momento em que tudo é possível para a noiva. Para que seja dito que tudo que se precisa para o arrebatamento já está na noiva. Muito obrigado por este momento. Louvores e ações de graça sejam dadas a Ti. Abençoa o Teu povo em todo lado, do Rovuma ao Maputo. Dê a cada um os seus desejos, que possamos aprender, que o Senhor insira dentro de cada vida a paciência que necessitamos nessas alturas. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso culto. Que a graça do Senhor esteja convosco. Vou caminhando por um caminho difícil de percorrer. Às vezes caindo até desistindo, sem saber se vou vencer. Até Jesus se sentiu fraco quando curou mulher. Vou exercer minha fé no homem de Nazaré. Pela fé Moisés atravessou o mar. Pela fé eu também irei. Pela fé Noé do dilúvio saiu.
Quando